Joe Brown era um adolescente introvertido que gostava de rock. Ele cresceu em uma família muito cristã, mas durante a adolescência ele se afastou da fé. Joe gostava muito de heavy metal e passava muito tempo se dedicando à música. Quando Joe tinha 11 anos, seu pai se mudou para uma casa afastada da cidade. Na sua nova escola, os meninos tinham um estilo mais cowboy. E ele tinha um estilo roqueiro e, por isso, começou a ser rejeitado por seus colegas. Então, quando ele estava no ensino médio, ele conheceu um garoto na escola, que também gostava de rock. E sua mãe era uma feiticeira e era um garoto que todos temiam na escola, mas Joe se tornou amigo dele e todos os dias eles tocavam rock em casa. Esse amigo apresentou o mundo das drogas para Joe. Foi então que Joe começou a gostar de se drogar e mergulhar mais e mais no mundo obscuro do heavy metal, que é uma cultura anticristã e que era uma morbidade satânica na vida de Joe. Os pais de Joe eram muito cristãos e faziam de tudo para mostrar a ele que ele estava no caminho errado, mas ele era muito rebelde. Com 16 anos, Joe fugiu de casa e foi ficar na casa de um amigo que usava drogas. Os pais desse amigo davam drogas para eles. Um dia, Joe foi para a casa do seu amigo roqueiro para tocar rock na garagem de sua casa. Seu amigo o convidou para entrar em casa. Então ele viu a mãe de seu amigo com algumas coisas de feitiçaria na mesa. Joe ficou logo curioso para saber o que eram aquelas coisas de bruxaria. Então a mãe do seu amigo lhe mostrou um pêndulo e falou para ele pedir qualquer coisa ao pêndulo. Quando ele perguntava algo, o pêndulo se movia sozinho. O desejo de Joe e de seu amigo era de serem estrelas de rock. Então, um dia seu amigo fez um cartaz com símbolos satânicos e com o nome de Necronomicon. Joe nunca havia ouvido esse nome antes. Ele sentia em seu coração que algo estava errado. Então, seu amigo falou que Necronomicon era o nome do livro dos mortos que vão para o inferno. A partir daquele momento, todos os dias, Joe passou a sofrer ataques demoníacos terríveis. Isso porque, no dia em que ele concordou com o nome que seria o nome da banda, ele fez um acordo com o reino satânico, mas Joe não tinha noção disso. Quando Joe tinha 19 anos, ele foi para um grupo de jovens na igreja e ganhou o Evangelho de Jesus. Então, ele aceitou Jesus e foi batizado. Mas os ataques demoníacos ainda aconteciam com ele. Isso porque Deus tem sua forma de agir para que Joe aprendesse que ele precisava de libertação do acordo que ele tinha feito com Satanás e de outras coisas erradas que ele tinha feito. Claro que Deus pode curar instantaneamente alguém. Joe estava caminhando com Deus, mas
Satanás não estava feliz com isso. Joe sofreu ataques de quando tinha 19 anos até seus 32 anos. Durante esse tempo de ataques, Joe ia para a igreja, mas também tinha que lutar contra o vício das drogas. Quando Joe tinha 32 anos, um dia ele acordou e falou: Jesus, eu não aguento. Eu te amo, mas não consigo mais, porque eu tento e acabo errando. Então o Espírito Santo falou pela primeira vez com Joe. Eu quero que você vá para a igreja e tenha comunhão com os irmãos na igreja. Joe foi para a igreja por obediência ao Espírito Santo, mas estava cabisbaixo e sentou-se na última fileira no canto da igreja. Joe estava muito deprimido, prestes a desistir de ser cristão. Mas ele foi para a igreja por obediência ao Espírito Santo. Na igreja, eles louvavam e Joe tentava fazer o melhor que podia, mas estava se sentindo muito triste. O pastor começou a fazer uma pregação falando sobre procurar o amor no lugar errado. Ele começou a pregação e após poucos segundos ele parou a pregação e aquilo nunca tinha acontecido antes. Aquele era um pastor muito pé no chão, mas ele falou que isso poderia parecer estranho, mas ele havia escutado a voz de Deus pedindo para parar a pregação e começar a orar naquele momento. Então, o pastor pediu para que todos fechassem os olhos e começou a orar. Joe fechou os olhos e baixou a cabeça. Espiritualmente, ele abriu os olhos e levantou a cabeça e entrou em um lugar onde tudo brilhava. E não havia linguagem humana para descrever o quão belo era aquele lugar, o quão glorioso e majestoso era aquele lugar. Ele viu o radiante poder e a glória de Deus, e seu brilho consumia toda a sua existência. A única palavra que Joe consegue se referir a Deus é que ele é maravilhoso. Joe ficou parado sentindo o temor de Deus. E ele estava em um monte verde e brilhante, com flores nunca vistas na terra. As cores, a glória e a majestade do céu, das árvores se balançando e aquecendo na glória e presença de Deus. Tudo o que havia, as rochas, a grama, as flores, as árvores, tudo dava glória a Deus sem cessar por toda a eternidade. Quando se fala das coisas do céu, por exemplo, a grama, há uma grande diferença da grama física que temos na Terra. As coisas do céu têm um dinamismo que é muito além das coisas da Terra. Tudo no céu tem vida e todas as coisas estão repletas do Espírito de Deus. Se balançam e cantam a glória de Deus. Deus é tão santo e misericordioso que mandou Jesus para nos salvar por causa de sua glória e santidade. Ele não joga os pecados debaixo do tapete. Ele lida com o pecado com justiça e retidão. E na sua santidade está o seu amor
que é melhor do que tudo nessa vida. Não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, a quem você feriu ou quem te feriu. Deus olha para o que você pode se tornar em Jesus. Ele pode te dar vida pelo seu Espírito para sempre. Agora Joe caminha com Jesus no seu poder e a paz de Deus o consome e ele vive na presença de Deus. Joe começou a olhar a montanha gloriosa e no vale ele viu uma multidão de pessoas que estavam celebrando. Ninguém tinha espaço pessoal. As pessoas brincavam e pulavam como crianças e riam com muita felicidade. Todos se conheciam, tudo era uma perfeita harmonia. As pessoas cantavam em línguas de todas as nações e tudo dava glórias a Deus de forma triunfante. Todas as pessoas vestiam roupas brancas purificadas no sangue do Cordeiro. Cada roupa era feita de forma única para cada pessoa. Algumas roupas eram bordadas com vermelho, ou azul, ou dourado. Então Joe viu Jesus vestido de majestade. Ele parecia um rei e um sacerdote ao mesmo tempo. Ele tinha um sorriso maravilhoso. Se você é alguém que está cansado de ser rejeitado, cansado de ser a ovelha negra, cansado de ninguém se importar com você, procure o Pai e Jesus. Ele fez uma promessa que todo aquele que o procura não será desprezado. Até se você for uma pessoa que matou inocentes, Jesus morreu para te salvar. Ele pode mudar sua vida, te purificar e te restaurar. Os olhos de Jesus são maravilhosos e ele consegue ver tudo o que já aconteceu com você. Nada fica escondido. E mesmo assim ele te ama. Ele quer cuidar de cada um de nós. Somente precisamos deixar com que ele habite em nós. E ele não desprezará ninguém que o busque de coração. No olhar de Jesus só existe verdade e ele não tolera mentiras. Jesus fitou os olhos nos olhos de Joe e viu tudo de bom e de ruim que havia dentro dele. Jesus chegou perto de Joe e ele chorou, falando que não era digno de estar perto de Jesus, por causa de suas misérias, de seu coração duro e de seus pecados. Então Joe correu de perto de Jesus, por se sentir indigno de estar perto dele. Mas Jesus correu atrás de Joe. Então Joe parou, Jesus o abraçou. Joe sentiu um amor tão grande naquele abraço. Não há amor que se compare ao amor de Jesus. Então Jesus falou: Joe, lembre da pregação. Você está procurando o amor no lugar errado. Você está fugindo de mim. Joe percebeu que estava errado, mas Deus o colocava na direção correta. Jesus falou para Joe: pare de correr de mim. Eu te amo do jeito que você é. Nada do que você faça pode me fazer te amar mais do que eu te amo. Joe falou sim para Jesus e sentiu um óleo sendo derramado em sua cabeça, que descia por todo o seu corpo.
Então Joe se sentiu completamente limpo. Depois de se sentir limpo, Joe começa a ouvir as pessoas orando. E ele começou a abrir os olhos. Ele estava deitado no chão da igreja e estava com os olhos inchados de chorar. Como um trovão com autoridade e com um amor imenso, ele falou: "Retire seus sapatos, pois o lugar que estás é santo." Joe obedeceu à voz de Deus e tirou suas botas, sem se importar com o que as pessoas pensariam dele, pois ele já não era mais introvertido. Ele só queria obedecer a Deus. Joe ficou de joelhos e não conseguia adorar, nem glorificar, nem dar graças a Deus mais do que Deus merecia. Então Joe percebeu que é dessa forma que devemos estar no céu. Precisamos da eternidade para adorar a Deus da forma que Ele merece. Joe continuou prostrado e glorificando a Deus. Então, alguém colocou as mãos sobre Joe e orou por ele. Joe pediu que queria deixar de ser introvertido e ele se tornou um vocalista de uma banda cristã. Após essa experiência incrível com Deus, Joe começou a ver manifestações demoníacas. Ele via demônios que são descritos em Apocalipse como semelhantes a sapos, os quais, na concepção de Joe, são semelhantes a extraterrestres e que possuem uma inteligência muito além da nossa. Este é o testemunho de Joe Broom e ele pode ser encontrado no canal Deep Believer, que está em inglês, e vai ser deixado o link abaixo nas descrições.